Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Hoje celebramos São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, versículo 16, 18, depois de 21 a 24. O Evangelho pode ser também no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, dos versículos 41 a 51, mas comentaremos esse texto de São Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Amados e amadas de Deus, neste dia em que celebramos a solenidade de São José, o Evangelho coloca diante de nós o papel extraordinário, único, deste homem na história da salvação. São José tem um papel único. Ele foi aquele chamado por Deus, aquele ao qual Deus deu uma vocação especial, de ser o guarda, de ser o pai adotivo do seu filho na terra. Ele teve um papel único na história da salvação. Ele foi aquele homem escolhido por Deus para ser o pai na Sagrada Família, o pai adotivo de Jesus, mas aquele que deu amor, aquele que cuidou de Jesus, aquele que verdadeiramente fez o papel de pai diante de Jesus, aquele ao qual Jesus se dirigia chamando de pai, de paizinho, aquele diante do qual Jesus tinha a referência paterna, a referência do Pai. O mistério do Pai na Sagrada Família, o mistério de São José, o mistério deste homem que teve este papel único e insubstituível na história da salvação. Ser o pai do menino Jesus, fazer o pai na Sagrada Família. O evangelho que nós ouvimos começou falando quem é José. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. O pai de José se chama Jacó. Quem é José? José é o esposo de Maria. Interessante que o evangelho diz da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Quer dizer, Jesus é filho de Maria. Mas José ele tem o papel de ser o pai adotivo, de ser aquele que exerce o papel de pai na Sagrada Família, que dá o nome ao menino Jesus, que verdadeiramente é o pai. Amados e amadas de Deus, mas a história é uma história um pouco complicada. Por quê? Porque Maria fica grávida por obra do Espírito Santo. Antes de que coabitassem juntos, Maria aparece grávida. Mas José, diz o texto do Evangelho, é um homem justo. É o homem justo, o homem que não quer denunciar Maria. O homem que, por isso, resolve abandonar Maria em segredo. E aqui aparece o papel de José, mas aqui aparece a virtude de José. José é o homem justo. O homem justo é o homem temente a Deus, o homem que busca levar a vida, a existência segundo a palavra de Deus, segundo o projeto de Deus. Maria está grávida por obra do Espírito Santo, mas José não sabe.
E então, amados e amadas de Deus, entra em cena o anjo do Senhor. O anjo do Senhor que aparece em sonho a José e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Amados e amadas de Deus, o mistério que está acontecendo em Maria é muito grande. É preciso que Deus entre em cena, e Deus entra em cena, revelando a José o mistério que está acontecendo em Maria, que Maria concebe por obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. José deve dar o nome ao menino. O menino deve se chamar Jesus, que significa Deus salva. Deus é salvação. Neste menino, Deus é salvação. Deus é salvação no meio do seu povo. E José, amados e amadas de Deus, é um homem totalmente disponível. Diz o texto do Evangelho: quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Amados e amadas de Deus, José é o homem totalmente disponível. José é o homem que se coloca a sua liberdade à disposição de Deus. O anjo tinha dito: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. José não deve ter medo, ele deve vencer o medo, ele deve acolher Maria como sua esposa, porque aquilo que está acontecendo em Maria é obra de Deus, é ação de Deus. E o seu papel também, o papel de José, é ação de Deus, é obra de Deus. E por isso ele acolhe Maria como sua esposa, ele acolhe Maria. Por isso o texto diz: quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Amados e amadas de Deus, o Papa Emérito, o Papa Bento XVI, diz que José é o homem que concilia justiça e amor. José ama Maria, por isso não quer denunciar Maria, por isso não quer repudiar Maria em público, por isso faz em segredo, queria fazê-lo em segredo, mas Deus entra em cena e revela para José o mistério que está acontecendo em Maria. Contemplemos o mistério deste grande homem que é chamado de justo, contemplemos o mistério de José, contemplemos a disponibilidade que José tem diante do projeto de Deus, diante da vontade de Deus. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.